No nosso episódio de hoje, a nossa convidada, que tem uma história de empreendedorismo muito bacana, vai contar um pouco pra gente sobre o assunto do momento, que é compra compartilhada. E no Elas no Comando de hoje, Andresa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Thalita. Andresa, conta um pouco pra gente como que você se introduziu nesse mercado náutico. Prazer estar aqui contigo, participando de mais um programa da Náutica. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E, enfim, eu comecei, na verdade... Bom, vou falar um pouquinho da Andresa, então. Não tinha nada a ver com a náutica. Nada. Apaixonada pelo mar sempre quis ter uma lancha, isso era fato. Mas a minha vida meu sonho sempre foi ter uma casa noturna. Ter uma balada, então desde criança eu queria à noite. E realizei meu sonho, tive uma casa noturna, uma cervejaria, uma boate anexa a ela, enfim, que era o sonho da minha vida. Isso durou durante 15 anos, trabalhei nesse ramo. Na verdade, trabalhei durante 17 anos com isso. E aí chegou uma hora que chega da noite, né? Aí eu tirei uns meses para refletir, para ver o que eu ia fazer da minha vida. Eu tinha que mudar, porque a noite para mim já tinha dado o que tinha que dar, né? Porque cansa muito, é desgastante trabalhar durante o dia e a noite, né? Tem que acompanhar tudo, né? Então, você tem que estar presente, porque senão o seu negócio não anda. Então, é aquela coisa, né? Se o dono não está presente... Não vai, né? Então, eis que surge meu sócio atual, Ricardo Ravache, que também veio da noite. Ele era DJ e um dos proprietários de uma das casas noturnas também, ele de Joinville. E ele disse, Andresa, o que tu acha de a gente montar uma empresa assim, proporcionar esse lazer que tanto a gente gosta de barco, porque antes disso eu tinha comprado um barco, né? Adquirido o meu sonho, que era ter um barco. E aí eu já estava no segundo barco, enfim, e ele sempre velejador. O que você acha de a gente montar uma empresa e proporcionar esse sonho para mais pessoas? Desta forma. Então a ideia surgiu dele e eu achei fantástico, e a gente estudou muito o mercado, analisou o mercado externo, como que surgiu o compartilhamento no mercado externo, o porquê, né? Então, justamente com a crise dos anos 90, onde veio esse boom, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e a gente, ok, vamos fazer isso no Brasil. Porém, no Brasil a gente teve que analisar de forma mais cautelar. Por quê? O mercado externo, nos Estados Unidos, na Europa, eles trabalham muito com timeshare, onde o cotista ele não é proprietário do bem. E funciona super bem lá, né? Porém, o brasileiro, ele tem a necessidade do material, de ser dono daquele bem, né? E mesmo porque ele não tem a cultura de não cuidar do bem se não for dele. Então, quando o brasileiro aluga um carro, o primeiro buraco ele bota dentro, né? Então, pensando em todos esses detalhes, a gente analisamos e, nossa, vou montar algo que ele é dono, né? Então, montamos a propriedade compartilhada. Iniciamos no começo com 5 proprietários, nos duas primeiras embarcações, e vimos que 4 é o número ideal. 4 porque um mês é composto por 4 finais de semana, né? E a conta fica mais no subconsciente mais exata, né? Então, e 4 a conta fecha e fica perfeito, né? Então, a Prime, a partir dali, em 2012, iniciou todo esse processo, analisamos como botaria no documento do barco os 4 proprietários, que é o que a gente faz, né? E estudamos a Normã, fomos falar com o delegado, a Capitania dos Portos, não é possível sim, olha, dá para fazer assim, assim, assado, e conseguimos. Então, iniciamos em Joinville, as primeiras embarcações, dali partimos para Balneário Camboriú, depois Florianópolis, aí abrimos Guarujá, hoje estamos com franquia em Porto Alegre,
Guarujá, Bertioga, Ilha Bela, Paraty, Caraguá, enfim. E estamos dispostos a abrir muito mais, né? Esse é o projeto da Prime para os próximos meses e anos, né? Então, a veia empreendedora que veio da parte noturna, desse sonho de criança, você conseguiu enxergar junto com o seu sócio o que os outros também poderiam conseguir viver depois dessa sua compra do barco. Você viu que era uma coisa bacana, era legal, que outras pessoas poderiam viver de uma outra forma, né? Quando que você acha que culturalmente as pessoas começa a ter um boom, ou você enxerga que esse boom desse entendimento de compra compartilhada ainda vai ficar mais forte? Então, Thalita, a gente está há 9 anos no mercado. Com a pandemia, houve o crescimento no setor, de modo geral, e o compartilhamento também seguiu esse crescimento, né? Mas eu acredito que esse boom ainda não chegou, tá? Que bom, né? Acho que tem muito pela frente. Contando um pouquinho assim, lá no começo, para trilhar, fazer a picada foi bem difícil, o preconceito era muito grande. Mas conseguimos. A gente iniciou por Joinville porque somos joinvilenses, tanto eu quanto meu sócio. E a gente falou, se a gente conseguir emplacar aqui nessa cidade alemão... Vamos conseguir em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu quero ser uma proprietária de embarcação compartilhada. Como é que funciona esse processo? Então, basta entrar em contato conosco, né? Então vai ter uma pessoa para atender, né? Esse comercial vai te explicar, vai te mandar o material, explicar todo o compartilhamento, como funciona. E a gente vai fazer o atendimento no barco para explanar melhor isso tudo. Então, como é que funciona? Você adquirir uma cota, 25% do bem. Esse bem, ele vai para o seu nome, tá? Como eu expliquei há pouco, registrado, documento no teu nome, no nome dos 4 proprietários. Esse bem, a gente bota seguro nesse bem, né? Esse barco está com seguro, está com rastreador, está com a nossa administração, tem um marinheiro de terra para os procedimentos de limpeza, check-in, check-out. Para a navegação é um serviço à parte. Então, assim, eu com a RAIS, eu piloto meu barco, certo? Você tendo a RAIS, não tenho a RAIS ainda. Ok, mas você vai fazer, né? Não, claro, quero fazer, quero aprender, porque isso é o gostoso do negócio. Né? E aí, a gente indica, as primeiras vezes sai com o marinheiro, contrata um marinheiro, a gente oferece esse serviço. E aí você vai aprendendo junto com ele, tira a sua raiz e depois você vai tocar o barco sozinha e eventualmente você vai pedir o marinheiro para... Hoje eu não quero me incomodar, né? Quero ser servida, o marinheiro que atraque, ele que vê se unhou, se não unhou, se vai bater, se está correndo, vai fazer o churrasquinho, vai fazer minha caipirinha, aproveitar o dia, né? E então, assim, vocês são, além de facilitadores, eu, por exemplo, comprei a minha cota, vocês conseguem me dar todo o conforto e a tranquilidade para eu poder... Eu tenho o meu barco, mas eu tenho quem me ajuda a administrar a embarcação, é isso? Sim. E além disso, quando você adquire o barco, a gente faz uma entrega técnica. Nessa entrega técnica, a gente, claro, mostra a funcionalidade do barco e a gente sai para navegar contigo e te dá uma mini aula de navegação. Aqui você pode passar, aqui você não pode passar, como é que se atraca, por que botar defensa, como descer uma âncora, qual o tempo que tem que deixar de corrente, qual a profundidade com corrente, enfim, ou cabo, né, depende da embarcação. Então, essa mini aula a gente dá porque a gente tenta passar, quanto mais instrução para o nosso cotista, menos problema futuro, né? E, inclusive, desenvolvemos um manual para o cotista, com todas essas dicas de procedimentos de navegação, o que fazer se acontece tal coisa, né? Então, a gente desenvolveu esse manual que também vai junto com ele. Então, a gente se preocupa, quanto mais instrução a gente passar para ele, menos problema, porque se ele eventualmente pega uma pedra, um baixio, né, realmente o dano é alto. Entendi. Então é uma administração bem próxima, né? Eu compro o barco, mas eu não estou sozinha. Eu tenho ali uma empresa que está do meu lado para conseguir me ofertar todos os serviços, é isso? Sim, inclusive a gente, nas revisões, a gente que programa a revisão, a gente tira foto, pede para os profissionais tirarem foto do que está sendo trocado, do que está sendo colocado, qual é o problema que está acontecendo com o barco. Todo esse relatório vai tudo para um sistema, né?
E esse sistema é bem bacana que ele mostra, olha, foi reportado esse problema tá aqui o orçamento, tá aqui, está sendo executado esse problema, então entra em manutenção, depois quando é finalizado, você recebe um comunicado que foi finalizado, aí vem a nota fiscal, que é anexada no sistema também, juntamente com as mídias, as fotos e vídeos de todo esse processo, e aí depois a gente faz o faturamento para o cliente. E tudo isso é administrado como? É um aplicativo? Como funciona? É um aplicativo que a gente desenvolveu, que não é apenas para reserva, né? Ali nesse aplicativo ele tem um histórico todo do barco, então se ele quiser comprar hoje uma cota de um cotista que está vendendo, por exemplo, a gente passa para ele todo o histórico, ele tem todo o histórico nesse aplicativo, todo o histórico, inclusive, de horas navegadas, todo o histórico do que foi trocado, o que foi feito, se foi pintado, foi trocado estofamento, qual peça do motor foi trocada, está tudo ali nesse histórico. Então ele consegue acessar a qualquer momento tudo, né? Consegue. Ouvindo você falar aqui, um pouco explicar, como é que funcionou? Você fez uma imersão para conseguir, porque você fala com propriedade de causa aqui, fala com um conhecimento muito profundo. Assim, eu vejo que uma proprietária de barco, entendendo tudo o que as pessoas precisam saber para trazer esse conforto, essa segurança de adquirir essa cota. Mas eu vejo assim, você falando com muita propriedade, assim, você fez... Como que funcionou todo esse conhecimento, além de ter o fator de você já ter barco? Então, Thalita, quando eu comprei meu primeiro barco, realizei meu sonho, era um barco super pequeno, 15 pés. Mas apanhei, tá? Apanhei. Eu fiquei... Deu pane seca, encalhei. Nossa, várias coisas. Atolei, calhei, tive que esperar a maré subir. Nossa. Várias experiências. Fiasqueira. Mas por quê? Porque não tinha ninguém que me instruísse, né? E quando a gente tira a raiz, na época mesmo não tinha nem prova prática. Não, prova prática não existe, não tinha nem aula prática. Entendi. Não era obrigado a fazer. Então só estudava, ia lá, fazia a provinha e danou-se, né? Aí comprei o barco. Aí chamei uma amiga minha, corajosa essa, viu? Essa foi corajosa, porque eu nunca tinha pego barco, né? O que eu faço? Eu sei que assim vai para frente e assim vai para trás. Ok, vamos lá. Essa foi corajosa, tá? Mas eu sou bem, estudei um pouquinho, peguei a carta náutica, dei uma estudadinha, né? Tá ok. E a gente tem que se aprofundar nessas coisas, porque não dá para brincar com o mar, né? Mas era em Joinville, então era na Bahia, mais sossegado. O mar aberto é mais complexo, né? Tenho mais medo, assim, mas também navego, né? E aí, dessa forma, fui aprendendo. Então, se na época tivesse alguma empresa que vendesse compartilhado, eu com certeza teria comprado um barco compartilhado, porque eu iria aprender sim, mas não ia apanhar tanto, né, como eu apanhei no começo. Ia ter suporte, né? Ia ter um suporte e também eu ia perguntar mais, né, questionar mais e tudo. Hoje em dia, eu não sou expert em motor, essas coisas, eu sei as coisas básicas, né? Por isso que eu tenho a minha equipe ali que dá todo esse suporte, né? Então, coordenando todos esses barcos, a gente acaba aprendendo. Cada dia é um aprendizado, né? Então, eu estou em contato com o gerente de manutenção o tempo todo, com o meu comercial o tempo todo, com os franqueados o tempo todo. Problema com isso, problema com aquilo, como é que vamos resolver isso aqui? Então, a gente troca muita experiência, muitas ideias. E acaba entendendo cada vez mais. E tem muito a aprender ainda, com certeza. E como que funcionou a troca da sua embarcação? Você estava lá com a sua 15 pés, desbravando. Como que veio esse desejo de trocar por outro? Peguei e botei meu pai para andar nessa 15 pés. Eu falei, vamos dar uma volta aqui. Botei meu pai e minha mãe apaixonada. Minha mãe se apaixonou pelo mar e tal. Aí eu falei, tem essa 24 aqui, o que você acha? Vamos pegar de meia, eu e tu? Aí ele topou, né? E daí eu que pilotava, sempre eu. Aí depois dessa 24, fomos para uma 29 pés. Aí nessa 29 também, eu e ele, ok. Aí eu sempre pilotei o barco, né? A gente passeou, então a gente dormia no barco. Minha mãe é apaixonada, é lindo de ver, sabe? E aí compramos uma 40 pés, uma Cessa 40, eu falei, pai, essa aqui vamos compartilhar, né? E aí já estava com a empresa e tudo mais. Eu falei, essa aqui
vamos compartilhar, não justifica a gente ter o barco inteiro só para nós. A gente, tá vendo, a gente não consegue usar, tem outros compromissos. É o encontro da família, é os amigos, é a viagem, então, e o barco parado. Então, vamos compartilhar. E lá no começo, ele não queria compartilhar. Não, isso aí não funciona. Né? Quando eu vim com a proposta para ele, para ver o que ele achava, olha, vou montar uma empresa assim, de compartilhamento, vamos administrar, vamos tornar esse sonho possível para mais pessoas que têm esse sonho e tal. Aí ele, não, isso não vai dar certo, não. Não, meu pai. Eu falei, não, tudo bem, mas eu vou fazer, eu só estou te comunicando. Vem aqui só para te contar. Só para te contar. É claro que eu queria a opinião dele, isso é muito importante. Sempre foi muito importante a opinião dos meus pais para mim, né? E aí, voltando na 40 Pés. Então, na 40, nossa, a gente dormia, passava o final de semana feriado, dormindo no barco, gostoso, vivenciando aquilo, né? E sempre eu que, sem marinheiros, eu que pilotava, meu irmão também pilota. Tá explicado aí todo esse conhecimento. Então, aí compartilhamos o barco, né? E super certo, tranquilo, funciona. Ele viu que funciona, né? E foi bem bacana. Né? Aí ele entendeu porque que você foi empreender aí começou a aceitar um pouco melhor, né? Não, agora ele não fala outra coisa. Não, nossa, que legal, né? Que bom que deu certo. Super contente, me apoiam super. Minha família é muito importante para mim, né? E sempre me apoiando, muito legal. Então, na verdade, assim, além de você ofertar o serviço para as pessoas, você também vive o serviço. Então, assim, quando o proprietário do negócio demonstra aí já, né, que faz a mesma coisa, isso já é maravilhoso, né? Sim. Já mostra que tem seriedade e que dá certo, né? Sim, com certeza. Porque eu acho que um pouco isso é a dúvida das pessoas, né? Que é uma pergunta que eu tenho aqui para você. As pessoas se conhecem? Como é que funciona assim? Um conhece o outro, eu sei quem que é o outro dono. Como é que é essa questão dessa relação entre os compartilhados, então, os proprietários? Hoje a gente administra mais de 60 embarcações compartilhadas. Olha, pouquíssimos eles se conhecem. A maioria deles não se conhecem e também não fazem questão. E o que é bacana, porque não precisa, né? Porque é seu sócio, sim, mas tem uma empresa que administra e ele sabe que se um dos meus sócios danificar o barco, a empresa vai lá, vai arrumar, vai cobrar do proprietário qual danificou o barco, né? Que ninguém faz as coisas de propósito, né? Então, não existe esse... Poucos barcos eles se conhecem. Entendi. Né? E, por exemplo, é comum... Eu tenho uma embarcação. É comum que essas pessoas que adquirem as embarcações de maneira compartilhada, elas vão tomando gosto e vão querendo ir aumentando a embarcação. Isso é comum? Muito comum. Nossa, a maioria, muitos clientes, eles compram o barco menor. Não, vou começar com esse aqui, até para sentir se eu gosto, como funciona esse sistema de compartilhado, se eu gosto do mar, dessa experiência com a família, né, com as minhas crianças, se as crianças vão gostar. E aí é normal que, sabe o maruim, o bichinho lá, ele picou, aí ele vai. Tem cliente que já trocou de barco 6 vezes. Entra no barco maior, barco novo, ele... Nossa, Andresa, vamos vender o meu aqui, vamos passar para o outro. E é bem bacana, sabe? Como é que funciona quando vocês adquirem o barco para essa compra compartilhada? Por exemplo, vocês fazem uma identificação de mercado, vocês compram baseado em cima da demanda que vocês têm, ou primeiro vocês compram a embarcação, entendendo, e vão buscar essas pessoas para adquirirem a embarcação? A gente faz uma análise de mercado, sim, e a gente daí adquire a embarcação conforme a análise que a gente acha que vai emplacar, né? E depois, isso para o início de quando está abrindo o mercado, né? Então a gente analisa aquela região, qual embarcação encaixaria ali e o que o público buscaria daquela região, né? Então a gente vê pelos barcos que estão navegando, pelos hábitos das pessoas e através dessa análise a gente consegue identificar que embarcação investir. Então a gente investe na embarcação, faz a mídia para buscar esses cotistas. A partir do momento que vende a primeira cota,
liberamos já o barco para uso. As outras 3 cotas a gente que mantém o custo, né? E aí vai vendendo e até que o barco não passa a não ser mais nosso e passa a ser dos cotistas. Entendi. No ano passado a gente viveu, né, a questão acentuada da crise, da pandemia, só que a gente viu também que o segmento náutico ele teve uma crescente, muitas pessoas querendo adquirir embarcação. Você sentiu também esse reflexo e se sim, para qual tipo de embarcação, qual tamanho mais ou menos você acha que virou algo mais comum para as pessoas quererem, gerou mais interesse? Esse aumento houve sim, bem significativo inclusive, foi um boom, assim, a gente vendeu tudo que tinha, sabe? A gente comprava barco, em 3 dias vendia, as 4 cotas, uma semana vendia as 4, coisa que a gente tem uma projeção assim de 1 mês, 2 meses vender as 4 cotas, em uma semana vendia tudo, aí comprava outro vendia tudo, então foi muito, em todas as regiões das quais a gente está. Então, assim, qual barco vende mais? Então, tudo depende da região. Por exemplo, Balneário Camboriú é de 30 para cima. Então, agora está tendo uma demanda grande, 50, 60, né? Legal. Já Porto Alegre se mantém ali nos 23 a 30 pés, não passa disso, né? Mas o forte ali de Porto Alegre é de 21 a 25, né? Por ser água abrigada, por ser rio, né? Joinville também, por ter uma baía, águas abrigadas, então os barcos de 21 a 25 pés são realmente carro-chefe, né? Agora, onde precisa navegar mais em mar aberto, como a Ilha Bela, Balneário Camboriú, enfim, Guarujá, aí os barcos têm que ser um pouco maiores, né? Na casa dos 30 para cima, que funciona melhor, né? Já para rios, represas, acredito que também seria algo parecido com de Porto Alegre, que até 25 pés, no máximo 30 pés, né? Claro, diferente de Brasília, que daí tem tudo, né? Mais fácil, entre aspas, né? É outro mundo, né? Sim, é uma outra realidade. Outra realidade. A gente falou aqui um pouco sobre as suas franquias, né? Os pontos onde você tem atendimento. No início, vocês identificaram as regiões onde havia necessidade de ter uma franquia ou houve um interesse de pessoas em expandirem determinadas regiões? Quando a gente iniciou para a Michel, a gente não estava pensando em expandir nós no nosso litoral mesmo, ali no sul, em Santa Catarina. Aí houve a demanda do franqueado. Aí formatamos a empresa, nos preparamos para atender franqueado, né? Então, fizemos todos os manuais, enfim. Aí começou os processos para começar a atingir os franqueados. E é onde, até agora, os franqueados chegaram até a gente, não a gente até os franqueados. Né? Agora que estamos com uma campanha para buscar novos franqueados. Tá? Que a gente entende que esse processo a gente já tem, dá certo. Então, a gente tem como mostrar, né? Não só nós como matriz na nossa região, mas com franqueados atuando e com um resultado bem positivo. Até pelo pioneirismo de vocês, né? Vocês que trouxeram essa nova solução, entendendo toda essa necessidade de mercado, de introduzir novas pessoas e possibilitar essa experiência tão incrível para um volume maior de pessoas, né? Também poderem viver isso. Hoje, a gente conversa, você está me contando um pouco, e eu falei para você assim, você vai nos envolvendo em tudo que você fala. Você acha que hoje, por exemplo, a questão da venda compartilhada, a mulher tem alguma vantagem em conseguir realizar essa venda? Como que funciona? Você acha que a gente tem alguma vantagem em meio a isso, assim, para conseguir conquistar os clientes? Eu vejo que a mulher, por incrível que pareça, as minhas franqueadas são mulheres. Olha aí. Já é um sinal, né? Já é um indicador. Então, porque é uma empresa que dá para a mulher tocar bacana e a mulher ela é muito sincera, ela observa os detalhes, né? O homem é muito bom, mas os detalhes às vezes passa batido, né? A mulher busca esse lado família, então ela consegue envolver de outro jeito, não é aquele papo reto que o homem já tem assim, no vendedor, né? Eu acho que a mulher às vezes consegue agregar um pouco mais. Mas ambos, claro, perfeitos, né? Eu acho que o conjunto é bom. Quando a mulher está frente do negócio e tem o marido também ajudando.
que é o que acontece com meus franqueados. Então, assim, a mulher é a franqueadora, mas o marido sempre está auxiliando e apoiando muito, porque é muito importante esse apoio também do marido, né? Mas a mulher realmente ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, como dizem, né? Então eu acho que ela toca bem o negócio. Entendi. Quando a pessoa decide realizar essa compra compartilhada, a pessoa vai sozinha, gosta de envolver a família, porque a gente fala muito, né, que estar a bordo é viver momentos em família e isso cada vez mais tem sido tendência, né, no segmento. A Prime Share, ela foca muito na família. Esse é o público que a gente quer trabalhar e é o qual a gente trabalha, né? Então, assim, a maioria vem já com a esposa e filhos. Ou se o marido vem na frente e vê alguma coisa, ele diz assim, ok, agora eu vou trazer minha família, né? E a criança também, ela é fundamental na escolha do barco. E se ela diz que não gostou, os pais não vão querer arrumar confusão com o filho jamais, né? Já era. Porque é moeda de troca, né? Falar assim, vamos lá, vamos passear. E a criança tem que estar envolvida e querer, né? Justamente. Porque se a criança não gosta do barco, eu tenho uma família que comprou uma cota com a gente, os pais amam, mas os filhos enjoavam muito, passavam mal todo o passeio. Aí, vamos sair de barco? Ah, pai, não quero. Por quê? Porque não... Aí eu falei, que pena, né? Então vamos ter que vender a cota, infelizmente. Né? Mas isso acontece, claro, né? Claro. Então a gente entende que... Aí eles falaram assim, não, deixa eles crescerem um pouquinho, que daí vai mudar isso, né? Com certeza. E aí eles disseram, não, a gente volta a falar com vocês um pouco mais pra frente. Eles ficaram, tentaram 1 ano e... Infelizmente... Mas vão voltar em breve, né? Com certeza certeza, vão voltar. com certeza. Andresa, a gente está aqui conversando, tirando todas as minhas dúvidas. Também queria te agradecer que você participou do Loucos por Barcos, né? Você que perdeu o nosso programa, vai lá, entra no canal da Náutica no YouTube, dá uma acompanhada que a Andresa tirou muito mais dúvidas e trouxe todas as informações para quem quer entender um pouco mais, né? Sobre compra compartilhada, né? Esse programa foi muito bacana, nossa, foi bem bacana ter participado. E juntamente tinha um cotista de Ilhabela participando, juntamente com a nossa franqueada de Ilhabela Andiara. Foi bem bacana, eu acho que ele tem alguns detalhes, algumas dúvidas que muita gente tem, eu acho que ele consegue sanar através desse programa, foi bem bacana. Então é só ir lá no canal da Náutica e acompanhar. A gente conversou bastante aqui sobre a Andresa começou empreendendo, né, com casa noturna, com restaurante, depois ela adquiriu um barco, entrou nesse meio, vem transformando o mercado o mercado brasileiro, através dessa questão de compartilhamento. Como é que funciona a expansão? Aonde mais vocês querem alcançar e onde você entende que tem mercado para crescer? Então, Thalita, a gente tem uma unidade também em Fort Lauderdale, estamos fazendo um teste. A nossa primeira embarcação já foi totalmente vendida em cotas lá também. Por mais que o mercado lá é diferente, porque o costume deles lá é o timeshare, que é diferente da propriedade compartilhada, né? Que na propriedade você realmente é dono do barco, né? Numa fração, mas dono. E no timeshare você não é dono de barco nenhum. Você tem a concessão de uso de determinados barcos, né? E estamos engatinhando lá. Com a pandemia não consegui viajar, então a gente iniciou a empresa, aí entrou pandemia, não consegui ir para lá, estou 2 anos sem poder ir para lá, então isso complicou um pouco. Sim. Mas eu acredito que o mercado também tende a se expandir lá para fora. E aqui, bom, a gente está bem focado agora em adquirir novos franqueados, acho que tem um potencial muito grande, interior, lagos, né, água doce. O bacana da água doce é que dá menos manutenção no barco. Porque a água salgada é manutenção o tempo todo. E a água doce realmente é bem melhor. É muito menos dispendioso, sabe? Que legal, uma informação, uma dica boa, né? Para quem quer adquirir a embarcação, é uma boa dica. É bom a gente entender, é bom todo mundo ver que existe muitas oportunidades, muita
muitas possibilidades, né? As pessoas podem se introduzir dentro disso. A gente sabe cada vez mais que a questão do custo fica ali no meio, se vou, não vou, adquiro ou não adquiro. Eu acho que o serviço acaba trazendo como um facilitador, com todo esse processo, com essa transparência, administração por aplicativo, faz com que as pessoas fiquem muito mais seguras, né, em querer adquirir. Você falou um pouco sobre expandir, né, sobre o crescimento da Prime Share aqui em São Paulo, né? É até bacana para a gente poder falar, quem quiser, assim como eu, que se interessou muito dentro desse modelo, quem quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, visitar você, de 4 a 9 de novembro, a gente tem o São Paulo Boat Show, que além da compra compartilhada, que a Prime Share está lá junto com a gente, vai poder ver uma série de outras coisas, né? Além da compra do barco individual ou compartilhado, serviços, entre outras coisas, também vai poder aí entender um pouco mais, além do nosso programa que a gente já comentou do Loucos por Barcos, tem também o São Paulo Boat Show, onde as pessoas vão poder acompanhar ali ao vivo sobre tudo isso. Estaremos lá presentes, nosso stand, né? Toda a equipe, os franqueados, o meu gerente de manutenção, sócio na expansão das franquias também. Então a gente está lá, eu vou estar lá também, pronto para atender todo mundo, para tirar as dúvidas de todo mundo, né? Vai ser bem bacana. E esse São Paulo Boat Show desse ano promete, hein? Não, promete, e eu acho que assim como eu, quem mais estiver interessado, é só visitar vocês lá. Acho que vai ter muita novidade nesse salão náutico. Não tenho dúvida disso, acho que só quem for lá vai poder conferir, né? Andresa, eu queria agradecer pela sua disponibilidade em vir aqui falar com a gente um tema que é tão tendência, né? Que as pessoas têm tantas dúvidas, querem entender cada vez mais. Eu queria te agradecer por ter topado aí fazer esse bate-papo com a gente. Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês novamente. Estou muito lisonjeada de ser convidada para esses programas. Muito bacana mesmo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. E você que perdeu aí alguma das outras entrevistas que a gente fez no Elas do Comando, só entrar no canal da Náutica, assim como as entrevistas anteriores dos episódios do Elas no Comando, a gente tem uma gama completa de vários assuntos que com certeza vai ser do seu interesse.